certo? Quarta-feira, 2 de dezembro, a gente está dando continuidade à nossa série de conversas que nós temos, né? O doutora Sandra convida, que é um prazer enorme, porque eu fico aqui recebendo gente querida conversando comigo e nos orientando, nos dando informações importantes. E hoje eu estou com 2 convidados, na verdade, um que vai ser a pessoa-chave na reunião de hoje e outra convidada que vai ser uma das pessoas-chave na reunião da próxima semana, mas que fez a gentileza de já estar aqui conosco. O nosso primeiro convidado, já bastante conhecido de todos nós, é o professor José Luiz de Lima Filho, diretor do LICA, Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami, da Universidade Federal de Pernambuco, e que vem nos ajudando a entender mais sobre a Covid, sobre o SARS-CoV, do ponto de vista molecular, do ponto de vista da doença em si. Doutora Tassiana Padilha, que vai ser uma das convidadas especiais da próxima semana, é médica e clínica, vem há muitos anos com pesquisa e trabalha muito com a ivermectina. Ela usou a ivermectina na fase da chikungunya, teve resultados muito interessantes, ela publicou esses resultados e ela vem alavancando o movimento da utilização da ivermectina e buscando pesquisas, buscando dados para que a gente se respalde cientificamente do uso ou não dessa medicação. A doutora Tassiana fará a live dela conosco, falando mais detalhadamente na próxima semana, mas hoje ela já vai dar uma palavrinha. Ela está fora do Brasil, ela está, acho que é Bogotá, não é isso, Tassiana? Na Colômbia, e não houve tempo da gente se arrumar para hoje, mas como nós tínhamos também o teste rápido, faz até sentido, né? Vamos primeiro falar do diagnóstico, vamos falar dos testes, depois a gente começa a falar do enfrentamento do ponto de vista clínico. Professor Zé Luiz, mais uma vez, muito obrigada. Você tem dado um tempo maravilhoso para a gente, Zé, isso não tem preço, nos ajudando aqui, você, Jones, todo mundo, né? E, assim, muita pergunta ao longo da semana, o pessoal fica perguntando. Patrícia, que nos ajuda aqui a organizar a reunião, ela procurou juntar essas perguntas, né, e disse que as coisas principais que se repetem, né, os temas, né, é o que são esses testes diagnósticos, para que eles servem quando devem ser feitos, né, para quem está de fora é difícil, né, a gente entender a importância do teste, o tipo de teste. Então, a gente fala muito de RT-PCR, tirando o fato de que a gente sabe que dói que só quando enfia esse negocinho, esse cotonete grande no nariz da gente. Para que é que isso serve? Que tipo de confiabilidade a gente tem, né? Outros testes, o teste rápido, né, na farmácia, como é que isso funciona, a parte da sorologia, tira sangue, não tira sangue, é melhor fazer um teste rápido, é melhor tirar sangue, fazer o PCR, o que é IgM, o que é IgG. E eu sei que são muitas perguntas para você, né? E finalmente, que aí a gente tem muita conversa, imunidade, né? O que é que esses testes dizem para a gente com relação à imunidade? Eu sei, até porque estávamos antes conversando, que você não trouxe slides preparados e tudo, porque eles eram extremamente técnicos. Talvez numa outra ocasião, uma reunião mais técnica, a gente faça, mas, não é? Pois é, mas aí a sua capacidade de explanar com base nisso aqui, eu vou lhe pedir que fale um pouquinho, lembrando que estamos falando para profissionais de saúde também, mas muito para uma população geral que se pergunta sobre tudo isso. Mais uma vez, obrigada, com você. Tá, muito obrigado, Sandra. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir depois. Então, para mim é uma honra, né, estar aqui falando algumas palavras, né, durante esse tempo tão curto, né? Falar sobre os testes, né? O teste de diagnóstico, dessa vez falando mais do teste diagnóstico sobre o SARS-2, que é o Covid, né? Que é essa doença, o Covid-19, né? Então, o teste é fundamental, né? É extremamente importante, primeiro para a pessoa saber, né, se está ou não contaminado com vírus e se aquela contaminação do vírus pode levar ao desenvolvimento de uma doença ou não, né? Segundo, para as autoridades sanitárias é fundamental eles saber quais são as pessoas que estão contaminadas, até para fazer, né, um estudo estratégico, né, de isolamento dessas pessoas, para que essas pessoas não passem o vírus para outras pessoas, e não haja contaminação, né, como a gente chama, contaminação comunitária. Então, os testes são fundamentais, né? Existem vários tipos de testes, né? Nenhum deles, né, até agora, né, lamentavelmente, não chegou a fazer em tempo extremamente real, ou seja, né, e rápido, né, como a gente necessitaria, né? Por quê? Porque é um vírus, né, que eu diria assim, ele tem a capacidade de multiplicação muito mais rápida do que a velocidade que os testes podem ser. Mas, com certeza, isso é um legado para a nossa área de pesquisa, né, para desenvolver testes realmente mais rápidos e mais eficientes, né? Bom,
Grosseiramente, eu poderia dizer para vocês que existe, né, 3 tipos de testes, né, para você verificar a presença ou não do vírus presente no nosso organismo, né? Qual o primeiro teste, o mais importante, né? Você já deve ter visto falar, né? Está aí a imagenzinha, né? Que é esse cotonete grande que a gente sabe no swab, né? Então, esse cotonete ele vai até a orofaringe, que é o local principal onde fica o vírus. O vírus ele se replica nessa mucosa, né? Nessa célula da mucosa, e quando você, né, coloca, né, esse cotonete grande, né, que é suave, né, realmente, algumas pessoas têm uma grande irritação, né? No meu caso, eu já fiz vários desses testes, né? Aqui, como a gente trabalha no Covid aqui no LICA, então a gente tem feito, né? Às vezes 2 vezes no mês, né? Então, imagina, meu nariz. Bom, ele fica muito limpinho, né? Porque o pessoal limpa com isso, mas a compensação irrita, né? Mas o que é que esse suave faz? Esse suave tenta captar, né, os vírus que estão nessas células da mucosa, tá certo? Em seguida, ele vai para esse tubinho, e a ideia, a primeira, é que nós vamos identificar a presença do vírus. O vírus é um vírus, ele tem um capsídeo, né, ele tem uma cápsula, né, e dentro dessa cápsula ele tem uma molécula chamada RNA. Né? Então, é um vírus que tem uma fita simples de RNA. E qual a ideia? Como ele só tem uma fita simples, a gente vai multiplicar essa fita para que a gente consiga detectar, tá certo? Então, o primeiro teste, né, e é o mais fidedigno até o momento, a gente chama de RT-PCR, que você deve ter visto na televisão. Por que o RT-PCR? O RT quer dizer em tempo real. Existe uma maquininha, né, que é um momento que eu pego essa amostra, né, e coloco nessa máquina, que vai amplificar, vai fazer um bocado de cópia desse RNA, tá certo? Né? E só que a máquina está lendo no tempo real. Quanto mais cópia a máquina vai fazendo, entendeu? Em tempo real, eu vou vendo se tem ou não. Se o vírus presente for o Covid e as substâncias que eu colocar, né, indicar que é o Covid, eu vou ter uma quantidade enorme de cópias sendo formada em um determinado tempo. Por isso que a gente diz PCR em tempo real. O PCR é a técnica que eu uso para amplificar esse RNA. Entendeu? Porque uma só eu não consigo identificar. Então, eu tenho que amplificar várias vezes essas cópias e olhar em tempo real. Daí que chama RTP em tempo real. Bom, essa é uma técnica que requer, né, pessoal técnico qualificado. Existe o uso dessa máquina, né, que faz a leitura do RT-PCR. Não é uma máquina barata, onde você pode encontrar em qualquer laboratório. Então, é uma técnica relativamente cara, né? E como eu falei, tem um técnico específico. Você tem que retirar essa amostra desse cotonetezinho, né? Extrair o RNA. Então, o processo é, primeiro, de extração do RNA, e depois de amplificação, e depois de detecção. São 3 etapas. Né? Eu retiro, eu amplifico e eu detecto. Né? Toda essa etapa, normalmente, leva, no mínimo, 5 a 6 horas. Né? Porque eu levo 1h30 a 2 horas para extrair do vírus, e depois mais 1 hora, mais 2 horas, 2h30 para amplificar e fazer a leitura. Então, no teste RT-PCR, pelos métodos tradicionais, o tempo leva em torno de 5 horas. Né? Já existe algumas máquinas, né, que foram colocadas no mercado. Né? Nós, inclusive, aqui do LICA, nós estamos trabalhando com a empresa japonesa, a Universidade do Japão, para desenvolver essa técnica em 15 minutos. Né? Bom, eu acredito que antes de passar a pandemia, a gente deve ter esse equipamento no mercado, né? Que a gente está desenvolvendo junto com a empresa, né? E já estamos buscando, possivelmente, a certificação junto à Anvisa. Então, é bem capaz que a gente vai ter essa maquininha disponível, eu não digo esse ano, mas no início do próximo ano, né? Então, isso foi outro legado, né, eu diria, né, dessa pandemia, que é o desenvolvimento dessa técnica, né, de PCR em tempo real, uma forma muito mais rápida. Bom, a segunda técnica, né, que é mais conhecida, né, são chamados os testes rápidos. Né? O que é que o teste rápido ele vê? Né? Então, no momento que você tem uma infecção por um vírus, né, nós desenvolvemos várias classes de anticorpos. Os anticorpos são desenvolvidos exatamente para conter, né, o vírus, né, e, consequentemente, debelar a doença. Né? Então, normalmente, né, nós temos, a gente chama isso IgEs, né, são os anticorpos, né, as imunoglobulinas, né, que são proteínas. Algumas dessas a gente chama, tem o IgA, o IgA é uma proteína de mucosa, e as mais comuns são a IgM e IgG. O IgM, que é essa proteína de defesa, que é esse anticorpo, ele é produzido na fase, vamos dizer assim, pós-aguda da doença. Então, você tem o vírus, contaminou com o vírus,
está iniciando os sintomas de contaminação para esse vírus, aí o IgM começa a ser produzido, tá certo? Ele é produzido, né, passa alguns dias, às vezes semanas, e depois ele diminui. Por que diminui? Porque aí um outro IgM, uma outra imunoglobulina chamada de IgG, ela começa a aparecer no seu organismo, tá certo? E essa IgG, eu diria que essa proteína que vai de encontro às proteínas da superfície do vírus, tá certo? Vocês devem ter visto, até falar da proteína spike. Então, as imunoglobulinas, né, IgG, vai de encontro a essas proteínas, ela cola em cima, e aí os macrófagos vêm e acaba com o sistema, o complexo, né? E muitas vezes essa imunoglobulina impede que o vírus entre na célula, né? Consequentemente, não faz a doença, né? Então, primeiro o IgM, depois de alguns dias e algumas semanas, e depois os IgGs. Bom, o IgG seria muito bom, tá certo, que ele tivesse uma durabilidade, né, de anos e anos. E algumas doenças até a gente tem isso, né? Pessoas que já tiveram alguns tipos de infecções, ela tem uma defesa para o resto da vida, porque as células de memória, né, e o sistema imunológico, né, ele já tem aquela informação. E quando você tem a doença novamente, né, esses anticorpos são produzidos e, consequentemente, debela o vírus, né? Infelizmente, né, pelos dados que nós temos, que ainda são escassos, né, tá se ampliando agora, é que os IgGs, né, que são essa proteína de mais longo prazo, né, que são produzidos no nosso organismo, infelizmente, né, ele aparentemente não tem uma durabilidade tão grande, né, para o COVID, né? Mas isso ainda está em estudo, é uma doença que só tem praticamente 1 ano, né, que foi descoberta, tem muito pouco tempo, ainda está se estudando, né, mas já existe casos de pessoas que se reinfectaram, e uma das razões é porque o IgG não foi suficiente para debelar a doença, né? Bom, e essa técnica? Talvez alguns de vocês já tenham até sido, né, testado com essa técnica, né? A gente chama de um teste chamado imunocromatografia, né? Essa imunocromatografia, né, você tira uma gotinha, né, em torno de uma gotinha mesmo, né, do sangue periférico, né, e você coloca nesse pedaço quase que de papel, né, que é o sensorzinho, né, que deve ter naquele sensor na parte de baixo, né, anticorpos contra o IgM e contra o IgG, tá certo? Talvez muitos de vocês já fizeram. Você perguntar o que é imunocromatografia, você pode fazer até esse teste em casa agora, né? Pegar um pedaço de papel e juntar numa gota d'água. Vocês veem o que é que acontece. A água é absorvida pelo papel e sobe, né? Então, essa técnica é muito simples, né? Você coloca a gotinha de sangue, né? Ali tem um tampãozinho, né? Que tem os anticorpos. Né? Se você tem, né, anticorpos IgG e tem anticorpos IgM no seu organismo, indica que você teve a contaminação, né? Quando você coloca a gota de sangue, os anticorpos contra esses anticorpos que estão ali naquele sensor, eles se ligam, né? Eles se ligam e são puxados pelo líquido. E aí forma uma fitinha, quando ele chega a determinado local, né, da corrida, que a gente chama, forma uma fitinha e diz se é positivo ou negativo, né? Esse IgG da IgM, quais foram os problemas que ainda existem, né? Como ele é um teste, né, que contém anticorpos é uma proteína muito que a gente chama lábil, né? Ou seja, se ela é aquecida, né, a desnatura perde atividade, né? Se a proteína, né, ela não foi fabricada para alguns IgGs, né, mais específico, né, ela não cola bem. Essa é uma das razões, por exemplo, né, que muitos dos testes que foram feitos inicialmente, né, deram negativos, né, davam negativos. Eu até brincava muito com as pessoas que às vezes era melhor você ter uma moeda do que esse teste, né, porque a moeda dá 50% de chance, né, e o teste às vezes você tinha praticamente só 20% de acerto, né? Por quê? Porque eles foram mal armazenados, foram mal distribuídos, foram mal produzidos, né? Então tinha um erro de fabricação muito grande que no início foi terrível, né? É um teste válido, é um teste válido, entendeu? Ele não serve, veja bem, ele não serve para diagnóstico de fase aguda da doença. Não serve. O teste de ouro, que nós chamamos, né, de teste para verificação da fase aguda da doença, que é naquela fase que você deve ficar isolado das outras pessoas, né? É nessa fase que as autoridades sanitárias colocam, né, que você é um agente ativo de contaminação, ele é feito pelo teste do RT-PCR, ponto. Tá certo? Esse outro vale a pena para você, para as autoridades sanitárias, até para vocês saberem, né, que você já teve a doença, tá certo? Então, se
o meu IgM está elevado, tá certo? Eu não tenho IgG, eu tive a doença, eu fui principalmente assintomático, né? Eu tive muito precocemente, eu tive isso na última semana, tá bom? Se eu não tenho mais IgM, só tenho IgG, né? Isso indica que eu tive alguns meses atrás da doença, tá bom? E que possivelmente eu possuo uma defesa imunológica contra aquele vírus, tá bom? Qual o problema do Covid, né? E das reinfecções que estão aparecendo? É que nos parece que não necessariamente você ter aumento de IgG, isso faz com que você tenha uma defesa forte contra o vírus. Outro, né? Vários casos, né, já descritos na literatura, depois de alguns meses, né? Alguns meses eu digo entre 4 a 6 meses, o IgG que foi detectado inicialmente, ele não mais existe, né? Circulante para o Covid, né? Então indica que a memória causada pela infecção não ficou tão forte como deveria, né? Esse é um problema que ainda está se estudando e se entendendo. Claro que não ocorre, aparentemente, com todas as pessoas, mas a gente precisa entender por que está ocorrendo com algumas pessoas, né? Existe o último teste, né? É um teste também de laboratório, né? Que a gente chama um teste ELISA, que é muito parecido, né, com o teste, né, da pecinha, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, possivelmente, né, uma imagem, né, de internet. Aí está ali pipetando possivelmente algumas gotas de sangue, né, e vai colocar numa placa mesmo, de plástico, mais ou menos do tamanho que eu estou mostrando aqui, que tem algumas placas, tem 96 poços, né? Em cada desses poços, né, eu coloco parte, né, do meu soro, que deve conter, né, tá certo, né, os anticorpos, que tirou do meu sangue, né? Aí é uma amostra maior de sangue, tá bom? Né? E aí eu coloco nesses poços, porque eu faço uma diluição gradativa, né? E aí eu tenho também um anticorpo marcado, tá bom? Esse anticorpo marcado mais ou menos vai me indicar se eu tiver o IgM ou se tiver o IgG circulante no meu organismo, alguns poços daquele vai ter fluorescência, vai ficar verde, né? E a intensidade do verde vai indicar quanto mais ou quanto menos eu tenho aquele anticorpo presente. Mais uma vez, esse teste ELISA, aí você pode perguntar assim, ele é mais correto? Bom, o correto dos testes vai depender de vários fatores, né? Tá certo? Né? Tanto do RT-PCR, né? Quanto, né, do teste ELISA, quanto dos testes rápidos, né? Vai depender do material utilizado e por quem o utiliza, primeira coisa. E depois, como é que eles são armazenados. Os de maiores riscos, né, para dar testes falsos negativos são os testes rápidos, né? Por quê? Porque a amostra é muito pequena, a primeira coisa, né? E esses testes rápidos, às vezes, não são bem armazenados em geladeira, tá certo? Então, às vezes, quando eles não são bem armazenados, os anticorpos que deveriam ligar o IgM, ele perde um pouco a estrutura e a atividade cai. O método ELISA é um método mais, né, eu diria assim, que dá um resultado mais preciso, né, do que os testes rápidos, porém requer um pessoal mais qualificado para fazer os testes, né? A máquina é mais simples, é mais barata do que a máquina de PCR em tempo real, tá certo? Mas normalmente você tem que fazer o laboratório de análise clínica, né? Bom, e por fim, né, mais uma vez, o teste RT-PCR, que é o teste que deve ser usado, né? É um teste, não é barato, né? Talvez vocês devem ter alguém que já fez, né, em laboratórios particulares, fica em torno de 300, 340 reais. Né? Por quê? Porque tem um processo de separação do RNA do vírus, depois o método de detecção. Então, existem algumas dessas dificuldades para ser utilizado. Aí você pergunta, e no futuro? No futuro breve, né? No futuro breve. Eu acho que no futuro breve, alguma dessas maquininhas, por exemplo, da Canon Medical, né? Que essa empresa está desenvolvendo junto conosco, e tem uma outra que é da Abbott, né? A da Abbott aqui no Recife, nós estamos português já tem 6 ou 7 máquinas dessa, né? Que faz. Só que a diferença é que uma usa cada amostra de uma pessoa, a outra usa 8 amostras no mesmo tempo, né? Mas uma coisa é certa, né? A evolução dos testes diagnósticos, eu acho, né, que foi um legado deixado, né, por essa pandemia, vai ser, os testes vão ficar cada vez mais rápidos, tá certo? Mais precisos e mais baratos, né? Que como ele olha DNA, olha RNA do vírus, esse RNA também pode ser visto de outras doenças, né? Então, é bem capaz. Hoje, o teste de RT-PCR é usado para diagnóstico de câncer, né? Para diagnóstico de infecções bacterianas, né? Só que demora esse tempo todo, né?
Então, é um legado, né, que foi a pressão científica, né, e da indústria, né, de diagnóstico, é fazer com que esses testes sejam mais rápidos. Então, é bem capaz que, no futuro não muito longínquo, não só para o Covid, mas para bactérias, para outras doenças metabólicas que precisem ser olhado o DNA ou o RNA, né, essa técnica vai ficar muito mais viável para as pessoas, mais barata e muito mais rápida. Os testes rápidos eles devem melhorar a qualidade dos anticorpos que serão utilizados para a constituição desse sistema, né? Que é a mesma coisa para o teste que a gente chama de ELISA, que é um teste enzimático, né? Onde, no momento que o seu anticorpo, né, ele reage, ele torna-se mais verde ou menos verde, né? E aí tem uma maquininha que lê essa intensidade e diz se é positivo ou negativo, né? Bom, em resumo, gente, melhor teste, o teste ouro, teste RT-PCR, que em tempo real ele identifica a presença do vírus naquela amostra, né? Normalmente é um teste que demora em torno de 5 horas e tem 3 fases. Uma de extração do RNA, tá certo? Outra detecção, né, que você vai fazer a detecção, e a outra de análise, né? Então, é um teste demorado, um teste relativamente caro. Teste rápido, ele olha a presença de um anticorpo usando uma técnica, né, de imunocromatografia, né? E são testes mais baratos, porém, como ele usa uma proteína para identificar outra, né, precisa ter muito cuidado da qualidade, né, de como foi produzido esse anticorpo, né, para fazer o teste, e a forma de armazenar esses testes, né? E, por fim, o método de ELISA, né, com método laboratorial, não é tão barato, né, quanto o teste rápido, né, e é um pouquinho é mais barato do que o teste de RT-PCR, mas também só olham anticorpos. E, mais uma vez, para a doença, na sua fase aguda, né, naquela fase onde a garganta coçou, o corpo está mole, estou com dor de cabeça, RT-PCR. Não use o teste rápido nessa etapa. Você está gastando dinheiro e não tem nenhum resultado mais qualificado para isso, entendeu? Então, RT-PCR é que vai servir. Passado alguns dias, né, até para você entender se o seu organismo está respondendo, aí você pode fazer tanto o ELISA quanto o teste rápido, aí vai ver se o seu IgM está subindo, né? Ou seja, se o organismo está reagindo bem, né, está se defendendo bem contra os vírus, né? E depois de um tempo é você verificar, né, se o seu organismo está produzindo anticorpos, né, para aquela doença. Talvez você tenha visto falar muito, né, das vacinas, né, que é uma notícia muito boa, né? Ontem foi aprovada a primeira vacina, né, que já vai ser utilizada, né, na Inglaterra a partir da próxima semana. Então, uma das formas, né, de avaliar em que a vacina está funcionando é você verificar se existe anticorpos, IgG, se esse IgG está neutralizando o vírus, entendeu? Porque existem doenças, né, que você tem um vírus, produz IgG, mas ele não neutraliza o vírus, né, tá certo? Então, a gente chama, né, a parte, né, de IgG, ou seja, anticorpos neutralizantes, que essa é a grande função da vacina. A grande função da vacina é que a gente que produza, né, estimula o nosso organismo a produção de IgG que proteja contra o vírus, ou seja, eles vão neutralizar o vírus, né? Então, essa é a grande evolução, né, que eu acho, né, mais um legado é que dentro de um ano nós conseguimos, né, estudar um pouquinho mais, desenvolver e produzir a vacina. Eu acho que é um marco para a humanidade, a aprovação ontem, né, da vacina da Pfizer na Inglaterra, né? Ainda não foi aprovado em outros países, né? Mas na Inglaterra já foi aprovada, né? E mesmo não tendo vacina suficiente para imunizar toda a população no mundo nos próximos meses, a gente imagina que o pouco que essa vacina vai dar vai proteger algumas classes, né, de pessoas e vai pelo menos minimizar, né, o processo de contaminação das pessoas umas com as outras. Então vai dispersar mais esse processo de contaminação. É a nossa esperança, né? Eu acredito, né, que vai dar tudo certo. Bom, gente, eu espero talvez algumas questões, né? Foi nesse curto espaço de tempo, não sei se a Sandra e as pessoas entenderam bem, né? Mas estamos aqui ainda, dá até um tempinho para a gente responder algumas questões. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos sempre, né, por tudo isso que você vem nos ajudando. E eu acho que, assim, várias perguntas foram feitas aqui. Algumas pessoas perguntam sintomas meio gerais, que é sempre mais difícil da gente ver. Por exemplo, tem uma colega aqui, a Maria, ela diz, quem está com sintoma de alergia deve fazer um teste. E aí eu acho que o professor pode falar, eu também, porque existem algumas coisas que nós já temos, né, doenças pré-existentes e que se comportam de uma mesma forma, sempre do mesmo jeito, e é claro que a gente não vai estar testando sempre, embora
nós saibamos também que a doença ela se manifesta de formas diferentes e, às vezes, um sintoma mais leve pode ser. Agora, se eu sou alérgica, se todas as vezes que eu chego perto de um gato eu espirro, e eu passo uns 2 ou 3 dias espirrando, eu boto um gato no colo na época de Covid e eu espirro, não, me parece que seria indicação da gente ir adiante. Eu acho que o próprio paciente ele tem condição de diferenciar um pouco o que é um sintoma extremamente comum, que ele tem há muitos anos e que está se manifestando como sempre se manifestou, do que é um sintoma incomum, né? Alguma coisa que a gente não espera. Não sei se o professor Zé Luiz quer acrescentar aí essa opinião. Não, você tá perfeito. Eu acho que é por aí mesmo, né? E outro sinal, Sandra, que essa pessoa aí, né, que tem o gatinho, né? Ela ficou realmente, né, em casa, isolada, né, e teve todos os cuidados de higiene, sempre que sai usa máscara, né, etc., né? Porque tem aquelas pessoas que têm um gatinho, que tem até uma alergia, mas ontem, né, teve uma festa de aniversário, ela foi, né, nessa festa de aniversário, e tinham pessoas ali até espirrando, sem máscara, entendeu, né? E agora ela apresenta esse sintoma alérgico, mas com uma força um pouquinho maior, né? E com a garganta de uma forma meio diferente. E ela parece que não está sentindo bem o sabor daquela vitamina. Então, nesse caso, entendeu? Você tem um componente de pessoas que possivelmente estavam contaminando o ambiente, né? E você está apresentando o sinal de alergia um pouco diferente. Aí tem que fazer o teste. Aí o teste não é fazer o teste rápido, viu, gente? Nesse caso, não faça o teste rápido, que possivelmente vai dar negativo. Nesse caso, é fazer o teste mesmo do suave, é colocar aquele cotonete grande no nariz e verificar se na orofaringe está presente. Aí é o teste do PCR em tempo real mesmo, tá certo? Perfeito, muito importante. Sérgio está comentando, e Sérgio eu sei que mora nos Estados Unidos, ele sempre assiste as lives da gente. Que bom. Ele sempre assiste tudo, e ele está perguntando a respeito de falso negativo do PCR, que eu acho que aí talvez envolva até a questão de coleta e tal. O que é que tu achas disso? Pois é, o falso, que veja, eu vou aproveitar novamente a mulher do gatinho, tá certo, né? Então, ela marca, né, nesses drive-ins que tem, né, ou marca mesmo numa consulta, né? E aí o que acontece? Ela tem uma clínica até bom, tudo indica que ela tem um Covid, né? E a pessoa que vai tirar a amostra não coloca o swab na posição correta, entendeu? E não vai até no final da orofaringe, porque ela sentiu uma dorzinha, então a pessoa tem medo de ir mais a fundo, entendeu? Então, pronto, ela não pegou a área contaminada, né? Então, isso aí é um falso negativo aí. Você vai ter um falso negativo. Um outro problema, né, que não é nem tanto, mas que ocorre, né, porque o vírus, lamentavelmente, é um vírus até resistente, né? São pessoas que vão coletar em vários locais, coletam, não colocam na bolsinha de gelo, né? Tá certo, né? E aquela temperatura aumenta e começa a degenerar, o vírus está ali presente, e quando vai fazer o teste, até que tinha, mas quando vai fazer, está negativo, tá certo? Né? Um outro é a própria máquina, que é o mais difícil, né? Então, as máquinas normalmente precisam ter uma calibração sempre, né, para você fazer, e se o técnico não for bem qualificado, ele pode não calibrar bem a máquina e você ter vários falsos negativos presentes, né? Bom, por fim, tem a qualidade do material, né? Os kits que vocês utilizaram para extração não funcionar bem, então você não extraiu, né? E se você extraiu bem, entendeu? Os kits para revelação não estavam, já tinha a data vencida, tá certo? Que às vezes ocorre muito no nosso país, ou foram armazenados em locais que não deveriam, né? Então, essa pergunta foi muito boa, Sérgio, que nessa última etapa é muito importante que o pessoal técnico que vai trabalhar armazene muito bem esses kits, né? Tanto extração quanto, né, do teste de detecção, e, além disso, veja a data de validade dos testes. Então, isso é uma coisa, infelizmente, comum que ocorre no nosso país, até por uma questão do custo, né? Você compra, não usou, aí chega um teste, eu vou fazer, aí dá um falso negativo, né? E aí você pode dar um resultado que pode complicar a vida de muita gente. E você veja que você apontou quatro possibilidades, né? O cara bota o cotonete e o cara puxa o nariz, não tocou, não conseguiu o material. Isso. 2, o material comum, veio, pois é, não foi armazenado certo, esquentou, não sei o que, perdeu. 3, o cara não calibrou a máquina direitinho, e 4, o kit estava com a validade vencida. Então, 4 possibilidades que podem levar. O teste é bom, sim, é excelente, né? O melhor teste que existe, tudo. Aplicado da forma correta, do jeito certo, calibrado certo, com o kit certo, tudo, a especificidade e sensibilidade vão lá para cima. Mas, infelizmente, como tudo, né, na medicina, se o uso não for bem adequado, a gente tem isso. Um casal que dorme na mesma cama e um é positivo e o outro não.
Isso quer dizer que o teste está errado ou o carinha lá que está dormindo junto pode simplesmente não ser positivo. E aí? Veja só, o nível de infectabilidade é muito alto, né, desse vírus, né? Então, estão dormindo junto, der um espirro, a chance de contaminar é muito grande. Agora, tem algumas situações muito interessantes. Uma grande percentagem, né, mais de 50% das pessoas que são contaminadas por esse vírus são assintomáticos, né? Então, são pessoas que não têm sintoma nenhum. Simples, né? Então, algumas pessoas já tiveram o vírus, desenvolveu o GG, entendeu? Desenvolveu o GM, GG, já tem defesa própria, né? O outro se contaminou recentemente, tem a clínica, entendeu? Né? Falta de ar, até espirra muito, né? E o de cá não se contamina, né? Entendeu? Porque já tem um anticorpos realmente, né, contra a doença, que ele nem sabia, entendeu? Muitas pessoas vão fazer o teste de anticorpo, descobre e não sabia. A probabilidade de pessoas que não tiveram, né, a contaminação e um tem a contaminação, o outro não se infectar é muito pequena. Até agora, eu não vi poucos relatos, entendeu? Eu vejo exatamente nesses casos, pessoas que já tiveram, que foram sintomáticos e já apresentam, né, uma certa defesa, né? Mas, por conta disso, é que a gente diz sempre, né? Se você apresenta sintomas e tem dificuldade até de fazer o teste por alguma razão, entre imediatamente em quarentena para salvar vidas. A sua e a dos outros. Você não sabe como essa reação pode ocorrer em outras pessoas. Pode ser que as pessoas sejam sintomáticas e pode ser que pessoas, né, não sejam sintomáticas, né? Eu, mais ou menos há mais ou menos um mês, um colega nosso, né, teve o aniversário da mãe dele, né? Ele tem alguns irmãos, né? Fizeram até um almoço disperso, segundo ele, no quintal da mãe dele, para não ter esse contato, né? Mas foram pessoas que tinham contato com outras pessoas. Pronto, né? E ele começou logo depois, né, da festa de aniversário, um dia depois, começou a ter alguns sintomas, né? Mas o pior, a mãe dele, que estava até então em quarentena fechada, e no dia do aniversário ela começou a espirrar, teve problema de garganta, e no outro dia foi internada e foi quase que direto para a UTI, entendeu? E foi ele que contaminou e ficou com essa dor na consciência, mas possivelmente talvez não tenha sido ele, entendeu? Possivelmente tenha sido outras pessoas. Então a gente não sabe. Uma coisa que a gente sabe é um vírus altamente infectante. Daí usar máscara, fazer higiene, distanciamento social é a forma de a gente evitar ter uma vacina altamente eficiente e consiga, né, vacinar as pessoas o máximo possível. Não vamos correr o risco das pessoas sintomáticas. E é aquilo que eu digo, né? Muita gente, alguns colegas têm feito o teste de IgG e IgM, né, para saber, né, se já pode ir para as festas. Então, me pergunta aí, se eu tiver IgG eu vou, né, porque eu tenho defesa. Eu já tive colegas, né, que em maio não, final de abril, tinham uma quantidade de IgG até razoável, né, e que no mês passado não tinha mais de IgG. Veja só, você não sabe se o IgG dele foi suficiente ou não, né, ou se necessariamente, né, o teste também foi ruim. Então, você tem várias perguntas, gente, que melhor forma, distanciamento, né, usar máscara, né, e higiene para evitar o máximo possível, né? Se você tem os sintomas, a pessoa está ao seu lado, por favor, né, você não vai correr o risco que já teve ou não que foi sintomática. Fique em quarentena e se isole, por favor. Muito bom. Eu acho que esse reforço é muito importante, né, gente? Nós não sabemos ainda, não temos todas as respostas. E vamos entender que a gente tem que pensar em coletividade. Mais do que nunca, esse vírus está nos ensinando sobre isso, né? Então, a gente não pode pensar só na gente, na coletividade. Isso. Todos esses cuidados são importantes. A gente está dizendo aí que lá em Miami ele tem várias situações onde aconteceu isso, de testa um, não tem, testa outro. É o que Zé explicou. Maria estava falando aqui antes que a situação dela, né, dessa coisa da alergia, e ela não é de Recife, pelo jeito, porque ela diz o clima na minha cidade não ajuda. Provavelmente não é o nosso, que geralmente é quente, pois é, quente sempre, então ela deve ser de algum lugar, talvez mais no sul, né, com mudanças grandes de temperatura. Isso. Aí realmente a gente tem que ser mais cuidadoso e usar essa coisa um pouco do bom senso, né? Isso aqui é o meu eu habitual, aqui, alguma coisinha que está variando daquele dia a dia, se tiver, muito melhor, é o que o americano, né? Pessoas dos Estados Unidos aqui ligadas com a gente, diria play safe, né? Jogar seguro, né? Então, não vamos arriscar. A gente está numa fase de aprendizado, a gente está numa fase de um boom enorme. Eu estou vendo Giane Couto aqui, fico muito feliz Giane. Que ela está aqui junto com a gente, né? Giane está assistindo. Isso. Maria é aqui de perto. Ela é, na verdade, do Nordeste, mas ela é de um lugarzinho que realmente varia muito. Ela é de Garanhuns. E Garanhuns, pela Suíça nordestina, né? A Suíça pernambucana. Suíça nordestina, exatamente.
agradecer muito ao professor Zé Luiz, porque eu sei que ele, inclusive, está correndo para outra reunião. Antes de começarmos, ele falou isso. Parece que o meu som... gente, espera, desculpa. O pessoal está falando e deixa eu pedir desculpas, o meu som está abafado, porque teve uma hora que eu baixei para não interromper. Então, desculpa, voltando muito rápido, eu só tinha dito para a Maria que era muito bom essa coisa toda, e aí ela falou que é de Garanhuns, a gente entendeu o porquê da variação. Falei novamente sobre o colega dos Estados Unidos, que está tendo essa questão aí da dúvida, e usei o termo em inglês to play safe, né, jogar seguro, dizendo que tudo isso que o professor Zé Luiz disse. Como não temos certeza ainda, vamos ficar do lado seguro. Então, quando a gente tiver dúvida, a gente se isola um pouco, a gente faz os exames corretamente, a gente não vai entrar em pânico e ficar embaixo da cama, mas a gente vai aprender a conviver com essa nova fase no planeta Terra, né? Que é a fase de uma pandemia, e como o Zé diz várias vezes, né? E disse muito na outra live que a gente falou, o vírus está aí, vai ficar, gente. A gente tem que aprender a viver com ele, né? Ou a negociar com ele. Negociar com ele. Exato, tá bom? Então, eu queria agradecer muito ao professor Zé Luiz, e aí eu vou fazer o seguinte, a gente vem seguindo com isso, a gente falou de escola, falou de uma série de coisas, hoje eu acho que essa parte do teste foi muito importante, a gente já falou de vacina, e hoje teve essa notícia importantíssima, né, a aprovação da Pfizer, então, claro que não é de imediato, mas já é uma etapa enorme, né, vamos começar a trabalhar, e nós nos perguntamos sempre, né, o que é que a gente pode fazer? A gente cuida do sistema imunológico da gente, a gente sabe da vitamina D, a gente sabe da luz do sol, a gente sabe que o magnésio, sabe que a folha do couve, o suco verde, tudo isso é muito importante, mas a gente também fala muito, e eu acho que a gente sente até a necessidade, né, como ser humano, de ter alguma coisa que a gente engula, né? Uma pílulazinha. Será que... A gente sabe que tratamento específico não tem, mas a gente vem há quase um ano falando sobre ivermectina, e aí, em maio, eu fiz uma live, uma live não, um videozinho, que está na internet, eu vou até ajustar o som que está baixo, mas vou trazer esse vídeo novamente, e convidei a doutora Tassiana Padilha, que lidera, junto com a doutora Dênia, estão liderando aí as pesquisas aqui na nossa região sobre o uso da ivermectina. Ela hoje vai só dizer um alô para a gente, tá, gente? Para dar o gostinho da coisa toda, mas na próxima a gente vai começar com uma live sobre a gente entender o que a gente ainda não sabe sobre a ivermectina numa fase inicial da doença, ou de uma maneira preventiva, se tem alguma evidência científica já que a gente possa se pautar e se vale a pena ou não. Eu me lembro que em maio eu disse que quem não tivesse tratado o verme, com base no que a gente tinha de aprendizado das ivermectinas lá na África, na filária e aquilo tudo, então eu me lembro que eu terminei o vídeo dizendo assim, a gente não tem evidência científica, mas se você não fez tratamento de verminose recente, considere usar ivermectina. Eu continuo ainda dizendo isso, mas convidei a doutora Tassiana para ouvir. Eu vou passar rapidinho aqui a palavra para a Tassiana, que vai dar umas palavrinhas gerais, a gente vai encerrar mais cedo a de hoje, na próxima semana vai ter bem mais ivermectina. Tassiana, muito obrigada, falando com a gente da Colômbia, de Bogotá, aí, que pelo jeito está mais frio, e está aqui junto conosco. Tudo bem? Tassiana, antes de você prazer. falar disso, Sandra, eu vou ter que sair, então me chamar na próxima reunião, mas na próxima live eu vou estar presente, viu, Tassiana? É um prazer estar aqui para a gente aprender. Vai. Obrigado, gente. Aí, tudo de bom. Tá. Alô? Bom. Oi, Tassiana, estamos aqui, Oi. sua voz está boa. Não, eu que agradeço essa oportunidade, Sandra, de estar aí com você, que muito bem colocou já os avanços, né, as possibilidades da ivermectina também no fortalecimento do sistema imune, e isso a gente pode falar um pouco na próxima semana. Eu acho que não somente o efeito antiviral, mas esse potencial no sistema imune inato, ele é realmente surpreendente, a gente pode mostrar um pouco do que nós já conseguimos, ainda não é exatamente o estudo, mas falar do estudo também, e das experiências de tratar e os desafios de tratar uma doença tão complexa, que na verdade ela não é uma doença pulmonar apenas, mas ela é uma doença sistêmica, né, com fisiopatologias bem já avançadas em microtromboses, infecção associada, além da própria ação direta do vírus nos tecidos do endotélio e de todos que têm a enzima da ECA2 como entrada para o vírus. Espero contribuir na próxima semana com você. Obrigada pelo convite.
Tassiana, eu lhe agradeço muito. Então, gente, veja bem, a próxima semana a gente vai começar, eu estou colocando aqui o celular, porque teve um probleminha no Instagram, inclusive eu queria lembrar vocês, gente. A gente transmite essas lives primariamente no nosso canal do YouTube. Eu entendo a praticidade do Instagram, também gosto dele e acho que está sendo importantíssimo, nos ajudou com o Círculo do Coração, e é rápido, né, porque ele avisa que a live começou e tudo isso, mas a gente também pode botar o YouTube no celular da gente, e ele faz a mesma coisa, quando a live começa a gente tem, o canal é o mesmo, a mesma coisa que a gente tem no Instagram, a gente tem no YouTube, Cardiologia Pediátrica Fetal. Se vocês instalarem, fica direto, e no YouTube a tela é maior, a transmissão é melhor, a gente tem algumas dificuldadezinhas às vezes na transmissão do Instagram, então eu peço a vocês que façam isso, que entrem no YouTube, que vejam. Eu peguei a live de volta da ivermectina, né, que eu tinha feito lá, eu começava falando de, antes de tudo, não fazer o mal, né, o princípio da bioética, eu tinha tido a pneumonia pelo Covid, e quando tive a pneumonia pelo Covid, eu fui às duas pesquisadoras, a doutora Tassiana, que está aqui com a gente, a doutora Dênia, vi o trabalho que elas haviam publicado quando tinha a fase da chikungunya, e aí, por conta disso, e pela curiosidade científica, né, sendo médico, a gente vai atrás, a gente tem a curiosidade, então, pela curiosidade científica, eu fui atrás de tentar aprender mais sobre a doença, e nesse aprendizado, eu vi a ivermectina, que foi o que eu usei, né, também usei a azitromicina na fase da pneumonia, mas eu revisei alguns trabalhos que me chamaram a atenção com relação a essa questão que Tassiana falou agora, da parte imunológica. E gostei muito desse, né, que chamava de uma droga maravilhosa, enigmática e multifacetada. Então, imagina como esse trabalho de revisão colocava, e ele foi antes de Covid, ele foi antes do SARS-CoV-2 chegar, antes da pandemia, ele era de 2017, e as pessoas que pesquisaram fizeram uma revisão fantástica, desde o Dr. Satomura, quando ele identificou no chão de uma quadra de golfe no Japão a família das avermectinas, né? Essas bactériazinhas que produzem a ivermectina, e ele foi lá, e isso foi para o laboratório, ele identificou todas a produção, essas bactérias, o que elas produziam, e daí em diante, eventualmente, eles sintetizaram isso em laboratório, e vê bem, gente, isso foi registrado, ele começou a ser registrado em 79 e para o uso em humanos em 87. Então, a gente está falando de uma droga, 87, 97, 2007, a gente está falando de uma droga de mais de 20 anos, né, que se usa na medicina e que se usa para muita coisa. E aí tem uma história enorme que eu vou, acho que, regravar, botar o áudio lá nesse meu videozinho, eu vou botar um áudio que preste, que eu gravei, eu acho que era muito início, eu estava meio doente também, acho que, contudo, a voz está muito baixa, mas eu vou recolocar isso aqui e falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação, do que a gente foi aprendendo com essa doença, né? Desse quebra-cabeça, como eles diziam, de como ela age, mas algumas coisas muito, muito interessantes sobre a droga, como ela, na verdade, mata os parasitas, ela é muito usada para filária lá na África, né? 1, 2 vezes por ano, e o detalhe de que ela não cruza a barreira placentária, né, e a barreira sanguíneo-placentária, o que é extremamente importante, que isso chamava a atenção, e algumas outras coisas com relação ao fato de que se usa, ela não parece ter resistência, que eram coisas importantes no uso da microfilária, e, enfim, tudo isso junto me fez questionar se essa droga não tinha realmente alguns outros efeitos. Eu liguei para a doutora Tassiana, para a doutora Dênia, conversamos sobre isso, e elas já vinham liberando aí as ideias dos estudos. Muito difícil fazer estudo científico de peso no nosso país, né, porque não aparece gente para querer financiar, e a coisa vai, e eu tenho acompanhado de perto o trabalho belíssimo que elas vêm fazendo, mas me chamou a atenção tudo isso, inclusive me chamou a atenção que todos esses usos existem para a ivermectina, né, em muitas coisas, me chamou mais atenção ainda, na época, quando eu fiz a revisão, está lá no videozinho de março, que eu dizia que esse finalzinho dizia como indicação, isso é de um dos trabalhos científicos, né, como uma indicação da importância da droga, os chineses estão prestando cada vez mais atenção, e eles pediram uma patente internacional em 2013, certo? Em 2013, os chineses depositam uma patente internacional para o uso da ivermectina e derivados para várias outras situações, né? Tem o número da patente aí, onde eles vêm para a doença metabólica, né? As doenças metabólicas, a hiperglicemia, resistência à insulina, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, diabetes, obesidade, tudo isso eles mexem com doença metabólica, com outras doenças mediadas por receptores, né?
a colestasia, os problemas de vesícula, né, de fígado, aterosclerose, inflamação e câncer. Então, os chineses depositam uma patente em 2013 para explorar a ivermectina dentro dessas situações. Então, com certeza, acho que é uma droga que tem muita coisa, essa droga multifacetada. Meu trabalho tinha muito mais coisa, eu revi o outro trabalho. E, enfim, eu vou gravar e vou disponibilizar aqui esse videozinho, porque eu acho que talvez ele sirva para a gente como um vídeo de base, para que a gente ouça primeiro, e aí a gente vai poder bombardear um pouquinho a doutora Tassiana e a doutora Dênia na próxima semana com perguntas sobre onde estamos, né? Uma droga que, na verdade, rendeu ao japonês, né? Acho que é Satomura, se não me engano, né? O nome dele, Satoshi Omura. Ele não é isso, Satoshi? Ele rendeu ao doutor Satoshi, isso, ao doutor Satoshi Omura, rendeu o prêmio colega dele, Campbell, né? E ao colega dele, Campbell. Eles ganharam o prêmio Nobel da medicina pela descoberta das avermectinas. Então, não é uma droga simples, não é uma besteira, é algo que tem realmente um potencial muito grande e que eu sei que a doutora Tassiana, junto com a doutora Dênia, vem liderando aqui na nossa região as pesquisas, desde a fase da chikungunya. Elas também não estão só de pandemia, não é só a corrida, vamos pandemia, vamos achar uma coisa, não. Elas vêm numa linha de trabalho, publicando já na época da chikungunya, e acho que vai ser muito importante ouvi-las, e dentro do princípio da bioética, né, de vamos, antes e acima de tudo, não causar o mal aos nossos pacientes, vamos entender se a gente pode e até deve utilizar de forma segura numa tentativa de uma prevenção, já que estamos diante de uma não segunda onda, mas uma terceira onda, gente, e que tem o potencial de ser bem maior, inclusive, do que as primeiras, né, do que as duas primeiras. Então, vamos considerar isso tudo, e todo dia que tiver uma coisa nova, a gente traz toda nova conversa, todos os profissionais sérios que estão na linha de frente trabalhando, a gente vai convidar para ir conversando, para tentar ter paz, para tentar ter tranquilidade, e para enxergar a luz no fim do túnel, que com certeza existe. Tassiana, deixo você terminar essa reunião com as suas palavras, né? Me respeito muito, agradeço muito todo o trabalho que você vem fazendo nessa área, e fica aí de longe para você fazer a finalização da reunião de hoje. Eu gostei muito, né, do dia, do tema posto por Zé Luiz, com os exames, o potencial de a gente avançar diante de uma dificuldade. Eu acho que podemos avançar não só no diagnóstico, mas na compreensão de reconsiderar a importância da fisiopatologia da doença. Eu acho que a questão dos guidelines e um pouco do desprezo da fisiopatologia no momento de tantas dúvidas, essa é uma questão que devia ser, pode ser bem abordada agora, né? Já que quando temos um mundo de incertezas, precisamos resgatar o que temos de evidência para nos conduzir. Negar que temos alguma informação e não fazer nada é um risco muito maior do que ficar esperando um consenso geral e respostas globais. Acho que o que temos avançado e conseguido nos avanços nos permite ir conduzindo e reduzindo muito os danos dessa doença. Eu tenho uma expectativa muito grande de que podemos contribuir na próxima semana aí com Sandra na liderança e com vocês aí, quem sabe avançar ainda um pouco mais e compartilhar o nosso desafio de 2 ensaios clínicos, um de transmissibilidade, que já está em andamento na Paraíba, em Mamanguape, e o outro que queremos iniciar, que é exatamente o de tratamento. Muito obrigada, Sandra, e até a próxima semana. Valeu. Obrigada também, Tassiana. Obrigada a todos vocês. Obrigada aí, Giane Couta com a gente. Obrigada, Lúcia Trajano, e que coloca, é uma colega nossa pediatra, que eu não vejo há tempo, muito feliz de vê-la, e que coloca que é a favor da utilização da ivermectina. Pelo menos a gente trata o verme de todo mundo, não, Lúcia? E eu acho que talvez estejamos fazendo mais. Então, gente, obrigada a todo mundo. Vai ser na próxima semana. Eu faço live geralmente no horário de almoço, nas segundas, quartas, às vezes nas sextas. Eu não vou me comprometer aqui agora, mas a gente divulga no canal, e eu peço muito a vocês, sabe por quê, gente? Inclusive, se a gente entra nesse canal do YouTube, a gente ajuda o Círculo do Coração, ajuda a Casinha do Coração, e é uma maneira da gente ir se ajudando mutuamente.
Então, eu vou divulgar no YouTube, eu divulgo aqui no canal também do Instagram, mas aí eu peço a vocês que, se puderem, por favor, entra lá, Cardiologia Pediátrica Fetal, no YouTube. Na hora que se inscreve, ele fica mandando os avisos, e assim que a gente souber da hora da live, a gente manda um storyzinho para todo mundo. Mas vai ser ou segunda, ou quarta, ou sexta. A doutora Tassiana está chegando da Colômbia, então eu vou ter que conversar com ela para a gente organizar melhor o horário, mas certamente na próxima semana tem isso, e eu vou resgatar esse meu videozinho aqui, falando um pouquinho da fisiopatologia, de alguma coisa que a gente tinha antes, que vai servir como uma pré-aula. A gente já chegar com o pré-teste feito, quando chegar na hora da aula grande, a gente já chega mais sabido. Tá bom? Gente, obrigada a todo mundo, viu? Beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima.